Evangelho de Mateus, capítulo 17, versos 1 ao 9. Diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e ao irmão Tiago e a João, e os levou em particular em um alto monte. E foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Pai de amor, Deus de bondade, a tua palavra é lida, e aqui, Senhor, eu quero te pedir, fala conosco, fala com a tua igreja. Precisamos tanto ouvir a tua voz, precisamos tanto, Senhor, receber de ti direcionamento, inspiração. Precisamos tanto, Senhor, ser edificados por ti. Obrigado pela oportunidade de ler a tua palavra. Seja conosco, Pai. Fala conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar nessa noite sobre espiritualidade. E acredito que espiritualidade é um tema, obviamente, novo, um tema, uma palavra que é utilizada recentemente, principalmente em alguns meios religiosos, que se trata de um exercício, propriamente um exercício pró-vida. E baseado nesses textos do versículo 1 ao versículo 9 do capítulo 17, que nós vamos trabalhar essa ideia de espiritualidade, tentando extrair desse texto como podemos praticar e ter uma boa espiritualidade no século 21, nos dias que nós vivemos tão atarefados, tão atribulados. Os capítulos anteriores do 17 descrevem um momento muito difícil e dramático na vida dos discípulos, porque Jesus vai falar sobre sua morte e sobre a sua ressurreição. Neste episódio, no capítulo 16, nós temos um momento significativo que Pedro, ouvindo Jesus, as palavras de Jesus, Pedro ele vai tentar convencer Jesus do contrário. Convencer Jesus do contrário, dizendo: olha, você não vai morrer, Jesus, porque eu não vou deixar. E nós temos aqui nesse capítulo, além desta tentativa de convencimento por parte de Pedro,
de que Jesus não iria morrer, nós temos antes ainda o reconhecimento do próprio Pedro a respeito de quem Jesus era. Uma porção de gente fazia muitas perguntas. E entre as perguntas que o povo daquela época, os religiosos, estavam fazendo é: quem é este homem aí? E Jesus vai olhar para os seus discípulos e vai perguntar: olha, quem vocês dizem que eu sou? Pedro toma a palavra e vai dizer: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Mas na sequência desta afirmação de Pedro, do reconhecimento de Pedro, em relação à divindade do Cristo, em relação ao poder de Jesus, quem Jesus realmente era, na sequência, Jesus falando de sua morte, Pedro então, ele tenta, nesse diálogo, convencer Jesus do contrário. Aí leia por favor o capítulo 16, versículo 21, que vai dizer assim: desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda-te, Satanás. Parênteses. Pedro não está possesso. Pedro não está endemoniado. Pedro apenas está se manifestando como um opositor. Lembra do que falamos sobre Satanás? Sobre o diabo, ok? É um opositor. Jesus usa essa expressão para dizer: afasta-te daqui, opositor. Amém? Arreda-te, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Eu até entendo o sentimento de Pedro. Pedro é censurado, obviamente, por se opor à morte, à informação a respeito da morte de Jesus, justamente pelo seu sentimento de pertença. Pedro, na verdade, nesse momento, ele está sendo egoísta, como todos nós somos em relação a quem está do nosso lado. Todos nós somos egoístas em relação à pessoa que está do nosso lado. Todos nós somos egoístas em relação ao pai, em relação à mãe, em relação ao filho. Todos nós agimos com total egoísmo porque nós queremos que esta pessoa que tanto representa para nós, fique do nosso lado por toda a eternidade e mantenha todos os valores e todos os sentimentos vivos no nosso coração. Nós, naturalmente, somos egoístas nesse sentido. Pedro, ele estava agindo como um homem comum, que tinha um sentimento profundo de afeto por Jesus, que não queria perder o mestre, que não queria que essa notícia se tornasse verdadeira. Mas na sequência, então, Jesus, ele dá dicas de que isso era inevitável. Como esse capítulo 16 é um capítulo de desafios, é um capítulo de afirmações, de notícias desagradáveis, Jesus continua agora dando uma notícia ruim para os discípulos. Ele vai dizer assim para eles: olha, vocês estão ouvindo da minha boca que eu vou morrer, porém, calma, eu vou ressuscitar. Contudo, vocês precisam ter uma informação muito viva dentro da mente de vocês, dentro do coração de vocês. Vocês precisam ter ciência que eu estou chamando vocês para uma vida de discipulado.
E para esta vida de discipulado, é necessário que cada um de vocês tenha a consciência que é necessário pagar um preço. Eu vou pagar um preço, eu vou morrer. Vocês não querem que isso aconteça. Eu entendo vocês, arreda-te daqui. Porém, vocês querem ser meus discípulos, é necessário que vocês carreguem a cruz de vocês. Legal, carregar a cruz. Mas o fato é que Jesus vai colocar um pouquinho mais de pimenta nesta ideia. E ele vai dizer no verso 24 assim, do capítulo 16. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Legal. Quer dizer, não, nem tanto. Para piorar, tome a sua cruz e siga-me. Em outras traduções vai dizer, a cada dia, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Ou seja, é um capítulo de uma profunda entrega. Entrega por parte de Jesus, confissão e entrega por parte dos apóstolos, e um convite para que eles continuem vivendo uma vida de entrega, se submetendo à vontade de Deus. E a proposta do Evangelho é essa. A proposta do Evangelho é que tenhamos uma vida de entrega, tenhamos uma vida de serviço, tenhamos uma vida comunitária. E meus irmãos, diante de todo este momento quente, de revelação, de exigências, parece que surge um alento nessa história, que trata-se da experiência que alguns destes homens terão a partir do capítulo 17, que é o momento da transfiguração de Jesus. Nessa etapa, temos Pedro, Tiago e João, que foram levados em particular até o alto de um monte. E nesse momento, os discípulos, eles vão ter essa experiência em que eles verão Jesus sendo transformado e sendo visitado por dois seres, por dois homens aqui. O versículo 2 do capítulo 17 vai dizer assim: e foi transfigurado diante deles, falando de Jesus, e o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Veja o que os discípulos estão contemplando. Eles estão assistindo uma imagem surreal, uma imagem que transcende a sua imaginação. Pedro, Tiago e João, eles agora verão o Cristo transformado diante deles, o rosto de Jesus resplandecendo como o sol, as suas vestes tornando-se brancas como a luz. E o texto vai dizer que era tão intenso, que em meio a esta experiência intensa, aparece Moisés e Elias conversando com Jesus. O pesquisador Lucas, no capítulo 9, versículo 28 do seu evangelho, vai dizer que a conversa de Jesus entre Elias e Moisés referia-se à morte e à sua ressurreição. Estava perto os dias de Jesus, estava próximo da sua morte, e aqui o texto está dizendo que Moisés e Elias conversavam com Jesus a respeito da sua morte. E meus irmãos, nós devemos entender então, que nesse momento, em que Moisés, Elias e Jesus estão aqui neste monte, parados diante dos discípulos,
Isso representa muito mais do que uma reunião. Isso representa muito mais do que um momento especial. Isso representa um conceito. Moisés representa a lei. Elias representa os profetas. E Jesus representa o sacerdócio. Ou seja, nós temos aqui a revelação de um conceito. Trata-se de uma reunião que representa o conceito da redenção. Deus, por meio da lei, vem trazendo toda uma ideia salvífica para o povo hebreu, para os homens no Antigo Testamento. Deus, por meio dos profetas, vem anunciando e demonstrando o seu ato de salvação. E agora em Jesus, no sacerdócio perfeito, o sacerdote perfeito vai cumprir e entregar o sacrifício perfeito para a salvação de todo aquele que nele crê. Mas enquanto rola a reunião, enquanto a conversa estava acontecendo, nós temos o seguinte posicionamento do Pedro. O Pedro e os demais discípulos. Veja só o versículo 4 do capítulo 17, por favor. Versículo 4 do capítulo 17. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, a outra para Moisés e a outra para Elias. Em outras palavras, para Pedro, aquela experiência, aquele momento, era um momento que exigia uma continuidade. Sabe aquela festa gostosa? Com aquele brigadeiro gostoso, com aquele bolo gostoso, com aquele salgado gostoso, com pessoas bacanas, gente boa, gente legal. Ou sabe aquele churrasco com bastante picanha? Sabe aquele momento que você está reunido com a sua família e de repente, após o almoço, a tua esposa chega com aquela sobremesa, e depois da sobremesa, aquele café. E depois daquele café, você senta com seus amigos no sofá e tira aquele cochilo. Isso é um momento agradável demais. Isso é um momento especial demais. Principalmente quando você está com quem você ama. Principalmente quando você está com quem você gosta. Pedro, ele olha para esse momento tão indescritível, e ele vai dizer: você quer que eu faça uma tenda aqui, Jesus, para o Senhor, para Moisés e para Elias? Vamos ficar por aqui. Descer para quê? Sair desse momento para quê? E olha só, ele não está diante de uma peça de picanha, ele está diante de Jesus transformado, transfigurado. E se não bastasse, Pedro, Tiago e João, eles vão contemplar agora uma nuvem que vai encher todo lugar, e de repente uma voz vai sair do meio da nuvem e vai dizer: olha, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Descer para quê de um lugar desse, gente? Sair para quê de um ambiente desse? É como alguns cultos que a gente às vezes presencia ou experimenta aos domingos ou qualquer outro dia, ou como alguma oração, ou aquele momento que você está tendo com Deus. Sair da presença de Deus para quê? Deixar esse lugar santo, sagrado, com essa pessoa que eu amo, para quê? Vamos ficar aqui. Vamos fazer tendas. Vamos cultivar esse momento. Vamos sistematizar esse momento.
Vamos institucionalizar esse momento. Vamos colocar estas 3 pessoas que representam um conceito salvífico em tendas e fiquemos aqui, está tudo legal. Descer para quê? Essa experiência só aumentava a convicção destes homens de quem realmente Jesus era. E, meus irmãos, essa experiência, ela tem um desfecho diferente daquilo que talvez eu e você temos como ideia, porque eu, assim como Pedro, gostaria de ficar no monte até hoje. Eu, como Pedro, gostaria de ficar diante da presença de Deus, em algumas experiências que eu tive ao longo da minha vida, e dizer: Deus, eu não saio daqui nunca mais, Senhor. Eu não saio daqui nunca mais. Principalmente se as dívidas não me acompanhar, Deus. Eu não saio daqui nunca mais. Porém, os discípulos, eles caem agora de bruço. E o texto vai dizer que Jesus vai tocar neles, dizendo: erguem-se e não temam. Me parece que tudo que esses homens precisavam agora não era mais da continuidade da experiência, e sim de alguém guiando eles após a experiência, e sim de alguém dando a direção a eles após a experiência. E parece que é o que acontece com a igreja de Jesus. E parece que acontece com as comunidades nos dias de hoje. Homens e mulheres têm muitas experiências, experimentam tantas coisas transcendentes, especiais, porém falta a eles gente para dar um norte, para dar uma direção, porque se dependesse do Pedro, ele estaria no monte até agora, juntamente com Tiago e João, contemplando a transfiguração, a glória de Jesus. Mas Jesus vai bater no ombro deles e vai dizer: pega lá, não temam, Pedro, Tiago e João. E a sequência do texto, por eles não saberem o que estão fazendo, o texto vai dizer que estes homens vão ser conduzidos, no versículo de número 9, 8 e 9. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram senão a Jesus, e descendo eles do monte. Quem conduz os discípulos para descer do monte foi o próprio Jesus. Meus irmãos, talvez você diga: mas pastor, isto não seria óbvio que ficando no monte eles iriam provar de uma espiritualidade saudável, porque eles estavam tendo uma experiência tão especial, a realidade era uma realidade divina, logo a espiritualidade destes homens seria uma espiritualidade saudável. Meus irmãos, a palavra espiritualidade no dicionário, ela significa característica ou qualidade dos que revelam intensa atividade religiosa. A espiritualidade cristã, em primeiro lugar, ela é definida por meio de valores e conceitos. E aqui nós poderíamos também dizer que elas são verdades objetivas. Verdades que representam doutrinas que são vividas na vida da igreja e principalmente no seu cotidiano. Nós não podemos pensar que ter essa experiência era o ápice, porque me parece que nós somos viciados. Todos vocês, todos nós, inclusive Pedro e os demais irmãos aqui, são viciados. Você é um dependente. Nós experimentamos coisas hoje
que necessitamos experimentá-las novamente amanhã. Eu fiz a brincadeirinha do churrasco, mas o que se dizer, por exemplo, das férias? Quantos aqui não gostariam de experimentar umas férias, quer dizer, ter um mês de trabalho e 11 meses de férias? Alguns podem, outros não. Mas, quem aqui não gostaria de viver assim? Às vezes a gente faz das nossas experiências hábitos, e queremos que elas se repitam todos os dias, a fim de que ela dê sentido para a nossa vida, e isso nos faz dependentes. O que Jesus está propondo aqui nesse texto, na verdade, é que eles venham experimentar, porém agora eles têm que descer do monte e se relacionar, habitar entre as pessoas, estar no meio do povo, e ali no meio do povo manifestar esses conceitos aprendidos em cima do monte. Se eu pudesse falar a respeito de espiritualidade cristã, eu diria que a nossa espiritualidade é uma espiritualidade que afirmamos que ela é teocêntrica. Ou seja, não se trata apenas de uma satisfação subjetiva. Ela se trata da salvação da alma, da entrega, do Deus entregando em seu Filho todo o seu amor. Espiritualidade que a igreja pode viver, ela é cristocêntrica, porque tem Cristo como cabeça de toda a criação, e Cristo está unido ao Pai, e através dele recebe-se salvação e bênção. A espiritualidade da igreja, ela deve ser eclesial. Ou seja, a igreja é o lugar no qual o Senhor reúne os que confiam nele na fé, no amor, na esperança para a adoração. A espiritualidade que nós vivemos, ela é sacramental. Ou seja, os sacramentos são as maneiras pelas quais o Senhor glorifica o Pai na sua igreja e conduz o homem à salvação. Espiritualidade na igreja de Cristo, ela é pessoal. É a prática espiritual que se manifesta ao longo da vida, frutificando na medida da fé, do amor, de uma vida eficiente e ética. Espiritualidade na igreja de Cristo, ela é comunitária. Por mais que acentue o aspecto pessoal, o cristão ativa a sua espiritualidade na comunidade, nunca na individualidade ou no partidarismo. Espiritualidade da igreja é escatológica. O cristão está no aguardo da gloriosa vinda do Cristo. A experiência vivida por estes homens, por esses discípulos no Monte da Transfiguração, resultou em uma espiritualidade prática e objetiva. E aqui nós podemos pensar da seguinte maneira. Primeiro, o propósito da igreja em Jesus é que você tenha experiências que desloquem o seu coração. A igreja exerce muitos papéis na sociedade. Entre eles, proporcionar o evangelho, proporcionar o entendimento a respeito do evangelho. A igreja exerce o seguinte papel também. Ela contribui para uma revisão interior e exterior em relação à vida. A igreja, ela inspira práticas éticas e cristãs. A igreja, ela contribui e constrói valores morais para que o cristão viva em meio à sociedade. A igreja tem a responsabilidade de apontar o caminho que conduz para o Cristo vivo. Se nós pensarmos neste papel, as experiências, elas devem deslocar o nosso coração, de forma tal que nós venhamos ser vida para aqueles que precisam de vida, esperança para aqueles que precisam de esperança. Segundo,
As experiências em Jesus, elas resultam em uma verdadeira transformação de vida e em práticas que definem o meu comprometimento com o Evangelho e reafirma a minha fé. Quando alguém tem uma experiência com Deus, alguma coisa acontece dentro do coração. Amém? Quando alguém tem uma experiência com Deus, alguma coisa acontece dentro do coração. Veja lá o Evangelho de Lucas, capítulo 19. Esse texto vai falar sobre um determinado homem que fica sabendo que Jesus iria passar na sua cidade. Um homem de pouca estatura, porém, nada, absolutamente nada, foi capaz de impedir o seu propósito de ver Jesus. Baixinho. E aí algumas figuras vêm na minha cabeça quando penso em baixinho. Eu não vou falar de você, Rogério, calma. Baixinho, mas determinado. E o texto vai dizer que Jesus entra na cidade e de repente Jesus, notando Zaqueu pendurado numa árvore, em cima de uma árvore, ele vai falar com Zaqueu e dizer: Zaqueu, desce depressa. Como que se subisse tivesse sido fácil, né? Desce depressa. Porque hoje eu vou na tua casa, Zaqueu. Hoje me convém entrar na sua casa. Veja que isso é o que? Uma experiência, sim ou não? É ou não, irmãos? Diga sim ou não? Sim. Sim. Amém. É uma experiência. Só que veja o resultado da experiência. Vá para o verso 8, por favor, do capítulo 19. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Gente, isso é reflexo do quê? De uma experiência. Essa experiência incide em quê? Em uma transformação. Jesus entra no coração, na vida do Zaqueu. Jesus anuncia a ida para a casa do Zaqueu. Essa experiência move o coração do Zaqueu. E está aqui agora o Zaqueu dizendo: pega lá, Jesus, se eu roubei alguém, eu quero dar metade aos pobres, porque eu estou arrependido. E não é delação premiada não, viu? Não é delação premiada, JBS, nada disso não. É transformação de vida. Eu dou metade para os pobres. Além disso, Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. As experiências que você teve precisam transformar você de uma vez por todas. As experiências que o Evangelho produziu no seu coração, se você conheceu Cristo, se você se relacionou com Cristo, se você teve um encontro com Cristo, essas experiências precisam transformar o seu coração por completo. Porque isso é uma verdadeira espiritualidade.
Não são palavras da boca para fora. Não, porque agora eu frequento a igreja há tantos anos. Eu sou membro da igreja, estou lá. Eu até ajudo. Eu estou à disposição. Mas cadê a transformação que o evangelho causa no seu coração, meu irmão? É impossível o evangelho de Cristo andar de mãos dadas com a nossa mal-caratice. É impossível o evangelho de Cristo andar de mão dada com a nossa mentira. É impossível o evangelho de Cristo andar de mãos dadas com a sua falsidade. É impossível o evangelho de Cristo andar de mãos dadas com a sua carnalidade. Porque se o evangelho de Cristo entrou no seu coração, ele tem que causar um grande movimento de transformação. E é um movimento de transformação que é percebido na sua casa, que é percebido no seu trabalho, que é percebido onde você vive. E, gente, vamos parar de história. Ah, pastor, ninguém tem nada a ver. Já são 13 anos falando sobre isso. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Pois é, mas o Espírito Santo te chama para que você seja um exemplo, para que as pessoas percebam em você o Cristo. E elas percebem o quê? Elas notam o quê? Elas enxergam o quê? Elas notam, é uma mulher que parece que ascendeu sem Deus. Eles enxergam um homem sem Deus, que parece que vive nas mais densas trevas, com os olhos tampados e os ouvidos tampados, ao ponto de que qualquer pessoa que fale alguma coisa que te contraria, ah, meu Deus do céu, aí pronto. Aí o gadareno desce. Aí o gadareno se manifesta. Gente, tem uns papos entre crente que eu não sei se eu estou mais disposto a ouvir. Tem umas conversas com evangélicos que eu não sei se eu estou mais disposto a ouvir. Sabe aquela coisa? Que Jesus fala para os seus discípulos, quando Jesus começa a pegar duro, mas Senhor, você está falando tão duro, afugentando as pessoas. Se vocês acham que é duro, Jesus diz lá, né? Vai embora com eles. Aí os discípulos dizem, mas Senhor, para onde é que nós iremos? Sendo que só Tu tem palavras de vida. As palavras de Jesus são duras quando nosso coração está endurecido pela vida. As palavras de Jesus entram como mel quando o nosso coração está quebrantado e desejoso pela glória de Deus. As palavras de Jesus são como mel, elas revitalizam o nosso interior, quando lá dentro, tudo que eu quero é te louvar, te bendizer, é te exaltar. Isso, quando as palavras de Jesus entram no nosso coração, elas entram como mel. Nossas experiências, elas resultam em uma espiritualidade que sugere uma transformação de vida, uma vida prática, uma vida comprometida com todo o Evangelho. Uma verdadeira espiritualidade é aquela que, na mesma medida que se aproxima de Deus, ela se aproxima dos homens. Gente, nós vivemos uma fase, graças a Deus, isso de certa forma,
se organizou, porque houve uma compreensão de todos os lados, uma fase de gente dizendo que não precisava mais de igreja para estabelecer ou viver a sua vida cristã. De certa forma está certo, ou não está certo? Eu não preciso dessas 4 paredes para manifestar ou viver a minha vida cristã. Preciso disso, gente? Preciso disso? Não preciso dessas 4 paredes para manifestar e viver a minha vida cristã. Mas eu preciso de gente para manifestar e viver a minha vida cristã. Então, se a experiência que eu tenho com o reino de Deus, ela só me aproxima de Deus, mas me afasta dos homens, tem algo errado. Tem algo errado. Isso me lembra um episódio no Evangelho de Lucas, capítulo 6, que os discípulos estavam azul de fome. E era sábado. E, gente, pessoas com fome, diante da comida, o resultado é só um: vão comer. E se for gordinho, então, lascou, vai comer mesmo. E aí aconteceu o quê? Os discípulos com fome andaram um bocado. No capítulo 6 do Evangelho de Lucas, eles se deparam com uma plantação de milho. O que nós vamos fazer, Douglas? O milho está aqui, a fome está aqui, acabou, vamos resolver o problema. E aí os discípulos começam a trabalhar e debulhar as espigas de milho para saciar a sua fome. E o texto vai dizer no versículo 1 em diante, do capítulo 6 do Evangelho de Lucas, que os fariseus começaram a questionar Jesus, dizendo: ei, como os teus discípulos trabalham no dia de sábado? E Jesus vai dizer: pega lá, gente, vocês não se recordam que Davi, ele comeu no dia de sábado? Alguns profetas se alimentaram no dia de sábado. O que está em jogo aqui é a vida, e não o sábado. E eles continuam batendo nisso. Me parece que quando pessoas têm experiências religiosas, elas se aproximam tanto de Deus que se esquecem dos homens, que se tornam verdadeiros fariseus. Verdadeiros fariseus. Foi o que esses homens fizeram. Defendamos a lei, porém, que morra pessoas. Defendamos a lei, porém, que se dane a preservação da vida. Enquanto que a lógica é outra. Preserve-se a vida, que você preservará a lei. Preserve-se a vida, que você preservará a lei. Então, se você se aproxima de Deus, mas se você se afasta de pessoas, você talvez está se tornando em um verdadeiro religioso fariseu. Como Jesus diria, um hipócrita. Uma verdadeira espiritualidade é aquela que, na mesma medida que eu me aproximo de Deus, eu me aproximo de pessoas. E quarto e último, uma verdadeira espiritualidade é aquela que persiste, é aquela que é constante, mesmo embaixo, longe do monte. Não se trata de uma fé em que as estruturas estão firmadas na areia. Trata-se de uma fé em que as estruturas estão firmadas na rocha. Sopram-se os ventos, vêm as tempestades, mas a casa se mantém em pé. Ela não sofre abalos, porque ela está firmada na rocha. Ela está firmada na rocha. E talvez você que me escute aqui nessa noite, nós já vamos encerrar esse momento de pregação. Eu gostaria muito que você refletisse sobre o que é viver uma verdadeira espiritualidade. Viver uma verdadeira espiritualidade não é simplesmente frequentar a igreja aos domingos. É a igreja acompanhar você ao longo da sua vida.
Viver uma verdadeira espiritualidade é você ter comportamentos e atitudes que as pessoas digam: não é possível. Só pode significar uma coisa: este homem é um cristão, é um servo de Deus. Prioriza a palavra de Deus em sua vida. Talvez você tenha vivido dias tão frios na sua fé, tão frios na sua crença, que você não sabe mais o que é ouvir a voz de Deus no seu coração. Talvez você está vivendo dias tão amargos, tão cruéis, que o convite de Deus para a tua vida nessa noite é: eu quero que você tenha experiências, e que você seja transformado por essas experiências. E essa transformação resulte em você descer do monte, declarando: o Cristo, Deus vivo, o Senhor da tua vida, está contigo, acompanha você, você o serve, você o adora, você dedica a sua vida a Ele. Pastor, isso é garantia do quê? De uma vida melhor? Não, isso não é garantia de uma vida melhor, porque a consequência aqui na vida destes homens foi cruz, foi Gólgota, foi espinho, foi espada, foi pedra, mas eles estavam firmes e convictos em uma promessa, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar, e quando eu ressuscitar, eu vou vencer todas as coisas, estará aqui diante dos homens o sacrifício perfeito. Quando eu morrer e ao ressuscitar, estará pago, continuará pago e nunca mais será cobrado a dívida do pecado. Eu paguei toda a dívida do ser humano. Essa esperança, em meio à cruz, em meio à espada, em meio a pedras, em meio a espinho, em meio a xingamentos, havia uma esperança. Jesus Cristo morre, mas ressuscitará. E agora, a nossa esperança é que Jesus Cristo ressuscitado, um dia Ele voltará. Um dia Ele voltará. E quando Ele voltar, nós, a sua igreja, estaremos com Ele, reinaremos com Ele e desfrutaremos da sua glória eternamente. Amém, amém e amém. Desfrutaremos desta glória eterna. Amém, amém e amém.